Olá pessoal, Prof. Felipe aqui na área de novo. Eu estou vindo trazer essa aula agora para nós refazermos aquela nossa última aula de Excel, tá? Então nós vamos refazer aquele conteúdo, beleza? Para todos vocês conseguirem fazer os exercícios que eu vou passar aqui para vocês, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Vamos iniciar o nosso Excel, tá? Beleza? Deixa eu ajustar aqui para vocês. Abrir aqui, ó. Qual que é a atividade que nós vamos fazer? Vai ser isso aqui que nós vamos fazer, tá? Vamos construir essa planilha, beleza? Tá bom? Vamos construir essa planilha e vamos seguir esse passo a passo aqui embaixo, tá bom? Então, vou fazer junto com vocês, aí vocês podem ir acompanhando aí, tá bom? Beleza? Então, o que nós vamos fazer primeiro? Primeiro, nós vamos abrir o nosso Excel. Como que nós fazemos isso? Vamos vir aqui embaixo, ó, no menu Iniciar do nosso Windows. Eu vou clicar nele. Provavelmente o Excel já vai estar por aqui, tá? Se ele não estiver, é só eu escrever EX, tá? Cliquei no iniciar e escrevi EX, não precisei clicar em lugar nenhum. E ele já vai estar aqui, ó. Vou clicar em abrir, ele vai abrir dessa forma. E aqui eu tenho esse layout inicial do meu Excel, que eu tenho o histórico dos últimos trabalhos que foram abertos. E aqui também, tá? Histórico dos últimos trabalhos, dos últimos documentos que foram abertos, tá bom? Aqui eu tenho a opção de novo para eu abrir um novo Excel. E aqui abrir para eu abrir um documento, uma pasta de trabalho dentro do meu computador, que eu já tenha feito antes, eu quero abrir ela. Eu clico aqui, ela vai abrir as pastas do meu computador e eu pesquiso dentro das pastas lá, onde que está o arquivo que eu quero. Então, ó, vamos clicar aqui, pasta de trabalho em branco, para nós iniciarmos. Pasta de trabalho em branco, tá? Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos ver aqui, deixa eu voltar lá na nossa atividade. Ó, eu tenho aqui em cima Sebrae Imports, aqui eu tenho taxa, impostos, meta de venda, aqui as porcentagens, aqui a quantidade. Eu tenho aqui um título, aqui eu tenho o conteúdo da minha planilha e aqui eu tenho média e total da minha planilha também. Então, vamos começar colocando todo o nosso conteúdo primeiro, tá? Depois nós vamos fazer a formatação da nossa planilha. Então, a primeira coisa que eu vou colocar, Sebrae Imports. Deixa eu voltar lá. Vou escrever aqui, ó. Vou colocar tudo em letra pequena. Sebrae Imports. Vamos ver se é isso mesmo. LTDA. Sebrae Imports LTDA. Beleza. Vou deixar manter dessa forma. Bom, vou manter dessa forma. Vamos ver agora. Ó, eu vou pular essa linha, vou ir para a linha 3. Então, pulei essa linha, estou indo para a linha 3. Vamos ver o que eu tenho aqui. Tenho taxa, impostos e meta de venda. Então, vou colocar taxa. Então, Enter para descer para a linha de baixo. Impostos. Enter para ir para a linha de baixo. E meta de vendas. Dou Enter para descer para a linha de baixo. Vamos ver. Ó, tenho 15, 35 e 10. Então, vou colocar aqui, ó, aqui na frente. 15%, 35% e aqui somente 10%. Ó, dá para ver aqui, ó, que o meta de vendas ficou cortado, tá? Não está aparecendo, ó, aqui em cima está aparecendo meta de vendas, mas aqui não está aparecendo. Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui, ó, na coluna A e B. Entre elas eu tenho esse risco aqui no meio. Ó, estão vendo aqui esse risco, a divisão das colunas. Vou colocar o mouse bem em cima, ele vai virar essas duas setinhas, uma apontando para cada lado. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente dar 2 cliques, que ele já vai dar o tamanho normal da célula, tá? O tamanho certo. Ou eu posso apertar, segurar e arrastar até ficar do tamanho que eu quero, tá? Vou deixar assim. Beleza. Vamos ver qual que é a próxima informação. Ó, coloquei 15%, coloquei o 35% e o 10%. Agora eu vou pular essa linha 6 e vou ir para a linha 7. Então, ó,
Pulei a linha 6, fui para a linha 7. Vamos ver o que eu tenho. Tenho esse título aqui, ó. Produtos, valor unitário, quantidade, taxas. Então vamos colocar aqui. Produto, valor unitário, valor de taxas. Ver o que mais. Opa, tenho quantidade aqui antes, ó. Vou apagar aqui. Quantidade. Agora sim, valor taxas. Agora tem valor de impostos, valor de venda. Então apertei Tab para ir para a célula do lado. Valor de impostos, valor de vendas. Ver. Valor de impostos, valor de venda, quantidade de venda, valor vendido. Ver. Quantidade. Valor vendido. Dou Tab para ir para a célula do lado. Vamos ver qual que é a última informação. Resultado de vendas. Então, deixa eu colocar aqui. Resultado de vendas. Beleza. Agora, deixa eu ver, ó. Eu tenho celular, notebook, smartwatch, tablet. Coloquei aqui, ó, celular, notebook, smartwatch e tablet, tá? Celular, notebook, smartwatch e tablet. Uhum. Agora, ó, eu tenho esses valores aqui. Vou copiar aqui de novo. Sim. Eu vou vir aqui, ó, nessa opção de cola, vou selecionar ele, vou colar aqui, ó, colagem, opções de colagem. Vou colar somente as informações, tá? Formatação não, só as informações, beleza? Agora, copiar isso aqui também. Agora, vou copiar aqui, quantidade vendida. Quantidade de vendas. É que não. Beleza? Então, ó, acho que tem mais uma informação aqui no final. Eu tenho aqui, ó, total, média. Então, vamos inserir aqui, ó. Aqui no finalzinho, colocar total e média. Beleza, coloquei. Agora vamos começar a formatação da nossa célula. Ó, a primeira parte aqui em cima, o nosso tópico, o nosso título lá em cima, eu tenho Sebrae Imports, tá? No fundo verde, com a letra branca. E eu tenho essa borda mais grossa aqui, ó. Então, o que nós vamos fazer? Vou selecionar Sebrae Imports. E, ó, podem ver, quando eu clico, dá para ver que ela é uma única célula, tá? Da coluna A até a coluna I. É uma única célula, então eu vou fazer a mesma coisa. Vou apertar, segurar, arrastar da coluna A até a coluna I. Vou vir aqui, ó, nesse botão que é o mesclar e centralizar, tá? Esse botão aqui é o mesclar e centralizar. Ele vai fazer? Ele vai pegar todas essas células que eu selecionei e vai transformar em uma só. Ó, selecionei, ele pegou, transformou tudo em uma célula só. Agora, o que nós temos? O fundo verde. Então, como que eu vou fazer para fazer o preenchimento desse fundo verde? Vou vir aqui, ó, nesse baldinho de tinta, vou apertar na setinha do lado, vou selecionar o verde aqui. Beleza? Agora, o que eu tenho? Ó? Eu tenho os Sebrae Imports em letra branca. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, ainda com a célula selecionada, eu vou vir aqui no A, apertar na setinha do lado, vou selecionar a letra branca. Aí, pessoal, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o Sebrae Imports em caixa alta, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer aqui agora? Eu vou mudar a fonte, essa fonte aqui, para Arial Black, tá? Essa fonte aqui, ó, Arial Black. Beleza?
Coloquei o Arial Black. Ele vai ficar Cbrack Imports, beleza? Opa. Voltei aqui. Agora, vamos ver o que eu tenho. Eu tenho, vou clicar aqui fora, eu tenho essas bordas pretas. Então, ainda aqui selecionado, eu vou vir aqui ó, nas bordas. Vou apertar na setinha. Vou vir até aqui embaixo, ó, bordas externas espessas. Selecionei ele. Ele ficou tudo preto, bonitinho. Beleza? Vamos ver agora. Ó, eu tenho taxa, impostos e meta de vendas branca com fundo verde. Tá? Tenho a borda externa mais grossa, a borda interna mais fina. Então, o que nós vamos fazer? Vamos selecionar aqui primeiro. Vou vir aqui ó, nas bordas. Vou apertar na setinha. Primeiramente, pessoal, eu vou colocar todas as bordas primeiro, tá? Porque ó, ele vai inserir todas as bordas. E depois eu vou inserir bordas externas depois, tá bom? Aqui, ó. Aperto na setinha e bordas externas espessas. Agora sim. Aqui eu vou mudar para a fonte Arial Black, beleza? Vou colocar o fundo verde e a letra branca. Beleza? Aqui agora eu posso aumentar mais um pouquinho. Fechou? Então, terminamos a nossa primeira formatação. Tá? Vamos vir para a nossa tabelinha agora, formatar ela. Podemos ver ó, que a formatação é praticamente a mesma. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Selecionar aqui primeiro. Selecionar aqui primeiro. E uma coisa que vocês têm que ver aqui, ó. Estão vendo que o nosso texto está um embaixo do outro? Tem aqui, ó, textos um embaixo do outro. Para nós não precisarmos colocar uma informação em uma cela e outra informação na outra de baixo, o que nós fazemos? Selecionamos todo o nosso texto, todo o nosso título. Eu vou vir nesse botão aqui, ó. Esse A, B e o C embaixo. Ele é o quebra de texto automática. Então, ó, cliquei nele, ele quebrou o meu texto. Agora, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho todo o meu texto centralizado bonitinho. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos centralizar esse texto para ficar tudo bonito. E aqui, ó, nas opções de alinhamento, eu vou selecionar essa opção e essa. Ó, agora sim, ficou bonitinho. O que eu vou fazer agora? Vou colocar a mesma formatação daqui e daqui, a mesma coisa. Primeiro eu vou colocar todas as bordas, depois bordas externas espessas, depois a cor verde, depois a cor branca nas letras e a fonte Arial Black. Ó, coloquei, ele deu uma bagunçada de novo, mas é só eu vir aqui em cima ó, e ajustar um pouquinho. E ajustando. Só ir ajustando. Tudo que precisa ser ajustado, a gente vai ajustando aqui em cima. Beleza? Por enquanto é só isso. Vamos ver. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Vamos para a parte de baixo agora. Podemos ver ó, que ela tem a mesma formatação, tá? Então, ó, eu vou selecionar do celular até o monitor e até aqui no final. Primeiramente, eu vou colocar todas as bordas. Depois, bordas externas espessas, tá? Somente isso que eu vou fazer. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Primeiramente, todas as bordas. Depois, bordas externas espessas, tá bom? Fiz isso. Agora, a gente pode... Ó, finalizamos a nossa tabela. Podemos começar o nosso... Terminei o meu primeiro passo, posso começar agora o meu segundo passo, que é calcular as taxas multiplicando o valor unitário pela taxa. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Valor das taxas, vamos calcular essa coluna aqui agora, tá? Como que nós vamos calcular isso? Igual, está escrito aqui, ó. Eu vou pegar, multiplicar o valor unitário pela taxa. Então, ó, é bem simples. Sempre quando formos fazer uma função ou algum cálculo, eu coloco o sinalzinho de igual. Aí eu vou selecionar o valor unitário. Vou colocar o asterístico, que é o símbolo da multiplicação. Vou selecionar os 15% da taxa ali em cima. Somente isso. Dou Enter, ele vai me dar o resultado. Tá? Então, ó, sinalzinho de igual, valor unitário, asterístico, os 15%. Sinalzinho de igual, valor unitário, o asterístico e os 15%. Sinalzinho de igual, valor unitário, o asterístico, os 15%. Sinalzinho de igual,
o valor unitário, multiplica pelos 15%. Sinalzinho de igual, valor unitário, multiplica pelos 15%. Dou Enter, ó, ele já me deu os resultados aqui certinho. Beleza? Ó, fiz o meu passo 2, agora vamos para o passo 3, calcular os impostos. Como que eu faço isso? Eu multiplico o valor unitário pelos impostos, tá? É praticamente a mesma coisa que nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui. Só vai mudar que, em vez de eu pegar as taxas, eu vou pegar os impostos. Então, ó, sinalzinho de igual, porque eu vou estar começando um cálculo. Vou selecionar o valor unitário, vou multiplicar pelos 35%. Dou Enter. Uma coisa que vocês podem fazer também. Fez o primeiro cálculo. Eu sei que todas as outras aqui também vai ser exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui, só que eu vou pegar uma linha aqui embaixo. E ali eu vou pegar o 35%. O que eu posso fazer? Fiz o meu primeiro cálculo. Eu vou vir aqui ó, nesse quadradinho. Aqui, nesse quadradinho bem no canto da célula. Vou deixar o mouse em cima até ele virar essa cruzinha. Vou apertar, segurar e arrastar até no final. Beleza, ó. O primeiro, tá certo, foi o primeiro que eu fiz. O segundo, vamos dar uma olhada. Ó, o segundo pegou 3.499, multiplicou pelos 10. Só que eu queria que pegasse os 35%. Por que será que aconteceu isso? Vamos ver o que aconteceu com o próximo. Ó, aqui ele desceu uma célula certa, só que aqui ele também desceu. Ó. Não é para acontecer isso. Vamos ver. Ó, aqui desceu certinho, mas aqui desceu mais um. Aqui, ó, aqui desceu certo, mas pegou a célula aqui embaixo. Vamos ver a última? A mesma coisa, ó. Desceu uma, aqui também desceu uma. Isso acontece porque quando eu aperto seguro e arrasto, ele pega exatamente a mesma coisa que eu escrevi aqui, ele vai escrever aqui, só que vai descer uma célula em cada lugar, tá? Então, aqui ele desceu uma, aqui desceu uma. Aqui ele desceu uma e desceu uma lá em cima também. Para eu resolver esse problema, pessoal, eu tenho que travar essa segunda célula, tá? Travar essa segunda célula aqui em cima. Como que eu faço isso? Eu vou colocar igual, vou pegar o valor unitário, vou multiplicar pelos 35%. Beleza? Até aí tá tudo certo. Para eu travar essa célula, eu vou apertar a tecla F4 do meu teclado, tá? Apertei a tecla F4, pode ver que ele travou a minha célula, colocando o sinalzinho do dinheiro antes da coluna e o sinalzinho do dinheiro antes do número. Eu também posso escrever isso manualmente, mas dá um pouquinho mais de trabalho. Você escrevendo a função, selecionando a célula e colocando e clicando F4, ele é mais fácil. Ah, eu quero travar a primeira célula. O que eu faço? Eu seleciono qualquer lugar aqui da primeira célula e aperto o F4. Pode ver que ele vai travar também. Se eu apertar o F4 mais uma vez, ele vai travar a linha. Apertar o F4 mais uma vez, ele vai travar a coluna. Apertar o F4 mais uma vez, ele vai tirar o travamento. Aqui é a mesma coisa. Eu apertei o F4 uma vez para travar coluna e linha. Aperto o F4 mais uma vez, ele trava somente a linha. Mais uma vez, ele trava somente a coluna. Mais uma vez, ele tira o travamento. Então, como eu quero travar coluna e linha, eu vou manter assim. Dou Enter. Aí eu aperto, seguro e arrasto. Agora sim, ó, vamos verificar. A primeira está certa. A segunda está certa. A terceira está certa. A quarta, ó, desceu aqui, ficou lá ainda. A quinta, desceu aqui, continuou lá. A sexta, desceu aqui e continuou lá. Então, resolvemos esse problema. Ó, finalizei o meu passo 3, agora eu vou ir para o meu passo 4, que é calcular o valor de venda. Como que eu faço isso? Eu vou somar o valor unitário, mais o valor da taxa e o valor dos impostos. Como que eu vou fazer isso aqui? Ó? Valor de venda. Deixa eu ver se é esse o nome mesmo. Valor de venda. Deixa eu alterar aqui, que eu escrevi errado. Valor de venda. Beleza. Como que eu vou fazer isso? Sinalzinho de igual, porque eu estou começando uma função ou um cálculo. Eu vou selecionar meu valor unitário, coloco sinalzinho de mais, seleciono meu valor de taxas, mais meu valor de impostos. Dou Enter, ele me deu o resultado. Ele somou o valor unitário, mais as taxas, mais os impostos. Eu vou vender esse meu celular por R$ 2.098. Aqui eu posso apertar, segurar e arrastar. Ele vai dar todos os cálculos certinho, porque ó, ele desceu aqui,
Ó, desceu aqui, desceu aqui, desceu aqui, desceu aqui. Tudo certo. Agora, finalizei o meu valor de vendas. Agora eu vou ir para o meu... Deixa eu ver aqui, ó. Meu passo 4, agora eu vou ir para o meu passo 5, que é calcular o valor vendido multiplicando o valor de venda pela quantidade de vendas. Então, ó, o que eu quero saber? O valor vendido, eu quero saber o quê? Quanto que essas minhas 7 vendas de celulares me retornaram em dinheiro, tá? Então é isso que eu quero saber. Como que eu vou fazer? Sinalzinho de igual. Vou pegar o meu valor de vendas e vou multiplicar pela minha quantidade vendida. Somente isso, ó. Os meus 7 celulares me retornaram 14.689. Aqui eu também posso apertar, segurar e arrastar sem problema nenhum, que ele vai me dar o resultado correto. Beleza? Vamos ver, ó. Finalizei meu passo 5. Agora eu vou para o meu passo 6, que é o quê? É fazer a função C no resultado de vendas. Eu quero que quando a quantidade for maior do que a meta, vai escrever a palavra boa, e quando não for, vai escrever a palavra fraca. Como que eu vou fazer isso? Aqui, ó, no meu resultado de vendas, na minha coluna resultado de vendas, eu vou utilizar a função C aqui. Então, ó, finalzinho de igual, C, abro o parênteses. Pode ver, ó, que a função já me dá essa mensagenzinha aqui embaixo. O que está acontecendo? A função está te perguntando qual que é a pergunta que eu vou fazer, qual que é a verificação que eu vou fazer. Então, ó, vai ser o seguinte. Eu vou pegar a informação dentro da minha célula G8, vou verificar se ela é maior, vou colocar o sinalzinho de maior, verificar se ela é maior que a informação dentro da minha célula B5, tá? É isso que vai ser o teste lógico. Então, ó, a célula está pegando a informação dentro da célula G8 e verificando se ela é maior que a informação dentro da célula B5. Coloco ponto e vírgula, sinal que eu já finalizei o meu teste lógico. Agora, pode ver, ó, que a função está me pedindo agora, valor se verdadeiro. É o quê? Ela está perguntando assim, se a resposta para a pergunta que eu fiz for sim, tá? Sempre a primeira resposta na função C vai ser sempre quando for sim. Resposta for sim, eu vou abrir aspas duplas, tá? Porque eu quero que me retorne um texto. Se não fosse um texto, fosse um número ou uma outra função, não precisaria a aspa dupla. Mas como eu quero que ela me retorne um texto, eu coloco aspas duplas. Então eu escrevo, ó, boa, fecho aspas duplas. Coloco ponto e vírgula, porque eu já coloquei a minha primeira resposta. Abro a aspas dupla de novo. Agora vem a segunda resposta. A segunda resposta é quando for não, tá? Quando for não. Quando for não. Então, quando a resposta for não, ó, valor se falso, eu vou escrever fraca. Fecho aspas duplas, fecho o parênteses, dou enter, ó, ele me deu o resultado. Então, ó, 7 é menor do que 10. Então, ó, se eu pegasse aqui e colocasse 11, ó, ele já ia mudar a minha resposta para boa. Se eu colocasse 10, vamos ver. Ó, coloquei 10, mas continua fraca. Por quê? O que eu especifiquei aqui, ó? Eu especifiquei que a verificação tem que ser somente se ela for maior que a informação da célula B5, tá? Se eu quisesse que pegasse o próprio valor igual à informação dentro da célula, eu teria que colocar o sinalzinho de igual. Sinalzinho de igual. Se eu colocar sinalzinho de igual, ele ia pegar o próprio 10. Ó. Então, ó, coloquei 10. Vou colocar aqui 11. Ainda continua boa. Coloco 10. Ainda continua boa. Se eu colocar 9, aí sim ele vai escrever fraca. Mas como eu quero que somente a informação seja maior, vou deixar assim. Ó. Aí quando aqui for 10, vai manter o fraca. Beleza? Então, ó, aqui eu posso apertar, segurar e arrastar também, só que como todas as informações têm que pegar dessa célula aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que travar a célula igual eu fiz nas outras aqui, tá? Igual eu fiz as outras aqui. Então, ó, o que eu tenho que fazer? Entro dentro da função, aperto o F4, ele travou a célula, aperto, seguro e arrasto e ele vai me dar os resultados, beleza?
Beleza? Então, ele me deu os resultados. Agora tá tudo certo. Vamos verificar. Ó, desceu aqui, continuou travado lá. Desceu aqui, continuou travado lá. Desceu aqui, continuou travado lá. Desceu aqui, continuou travado lá em cima. E, ó, desceu aqui, continuou travado lá em cima. Então, tá certinho. Finalizei o meu passo 6. Agora, eu tenho que calcular a média e o total de cada coluna. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que pegar aqui, ó, o total e somar essa coluna. E na média, eu tenho que fazer a média dessa coluna também. E dessa forma assim também, beleza? Então, ó, o total, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a função soma. Então, ó, igual soma, abro parênteses, e a função já me pede, ó, número 1, número 2 e assim por diante. O que eu faço? Para eu não precisar selecionar um, e selecionar o outro, selecionar o próximo e próximos, eu vou simplesmente apertar, segurar e arrastar até a última informação que eu quero. Dou Enter, ele vai me dar o resultado. Na média, eu vou colocar sinalzinho de igual, tá? Que é uma função. Vou escrever média. Da mesma forma que eu selecionei na soma, eu vou selecionar na média também, tá? O que a média vai fazer? Ela vai somar todos os valores e vai dividir por eles mesmos, tá? É assim que é feita a média. Então, essa função faz isso. Tá? Então, dei o Enter, ele deu o resultado. Agora eu posso apertar, segurar e arrastar também, tá? Ó, apertei, segurei e arrastei. Aqui também eu posso apertar, segurar e arrastar. Ele vai me dar os resultados. Beleza, finalizei o meu passo 7. Vamos para o nosso passo 8, que é fazer a formatação condicional destacando em azul o resultado de vendas boa e vermelho o que for fraco. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos colocar uma formatação condicional nessas células aqui. Como que eu faço isso? Primeiramente, eu seleciono a célula, vou vir aqui ó, em formatação condicional, seleciono ele, ele vai abrir essa guiazinha para mim, essa janelinha para mim. Eu vou selecionar nova regra. Selecionei em nova regra, eu vou selecionar a segunda opção, que é formatar apenas células que contenham. Selecionei essa opção, ela mudou aqui ó, o layout aqui embaixo um pouquinho para mim. Então, ó, como eu quero que pegue a palavra fraca, o que eu vou fazer? Eu tenho que ajustar aqui para mim, ó, na coluna resultado de vendas, eu tenho que colocar a seguinte formatação. Quando aqui estiver a palavra fraca, vai pintar de vermelho. Quando tiver boa, vai pintar de azul. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos conferir. Ó, quando tiver boa vai ser azul, fraca vai ser vermelha. Então, ó, como que vamos fazer isso? Seleciono a célula, vou aqui em formatação condicional. Depois de formatação condicional, vou ir em nova regra. Aqui em nova regra, eu vou selecionar a segunda opção, formatar apenas células que contenham. Depois que eu selecionei a segunda opção, eu vou vir aqui, ó, vai abrir essa parte aqui embaixo para mim. Essa parte. Aí, eu vou vir aqui em valor da célula, vou apertar na setinha aqui do lado, vou mudar para texto específico. Ela vai alterar aqui, ó, vai mudar aqui para contém e vai deixar esse espaço em branco. Nesse espaço em branco, eu coloco a palavra boa, que é a primeira palavra que nós vamos ajustar. Coloquei a palavra boa, agora eu vou clicar aqui embaixo, ó, visualização sem definição de formato. Vou clicar em formatar. Cliquei em formatar, ele vai abrir essa nova janela para mim. Aqui ó, eu tenho várias coisas que eu posso formatar aqui. Ó. Como eu quero que mude somente a cor da célula, eu vou vir em preenchimento, aqui em cima. Como a palavra boa que eu coloquei, eu vou colocar ela na cor azul. Então, vou selecionar aqui o azul. Ele vai dar uma visualização de como que vai ficar. Selecionei o azul, visualizei aqui a cor, clique em OK, clique em OK. Ó, podem ver que ela não aconteceu nada porque está escrito a palavra fraca. Mas se eu vir aqui ó, na quantidade de vendas, colocar 11, ó, pode ver que ela já mudou a cor e escreveu a palavra boa. Beleza? Agora vamos colocar a segunda regra, que seria o quê? Para quando aparecer a palavra fraca. Então, ó,
ainda na mesma célula, vou ir em formatação condicional de novo. Nova regra. Formatar apenas células que contenham. Agora, valor da célula, vou mudar para texto específico. Aqui eu vou colocar a palavra fraca. Coloquei fraca. Vou vir aqui em formatar. Ele já vai abrir em preenchimento porque eu já alterei a primeira vez que eu utilizei. Seleciono a cor vermelha, clico OK, clico OK. Ó, ficou vermelho certinho. Se colocar aqui 11, ele fica azul. 10, ele fica vermelho. Eu posso também apertar, segurar e arrastar, tá? Como eu já fiz todas aquelas formatações antes de travar a célula e colocar as duas regras de coloração, então não tem problema eu apertar, segurar e arrastar, que ela vai funcionar da mesma forma. Ó, a primeira célula está aqui, a segunda está lá em cima. Ó, deixa eu selar aqui, porque eu terei um negócio aqui. Isso. Ó, pode ver que a primeira célula está lá em cima, a segunda célula está lá em cima, a primeira aqui embaixo, está certinho. Ó, a primeira célula está aqui embaixo, a segunda ainda está lá em cima. Então, está funcionando tudo certinho, beleza? Então, agora eu finalizei o meu passo 8. Vamos agora para o meu passo 9, que é fazer a formatação condicional destacando em vermelho quando a quantidade for menor que 10. Como que eu vou fazer isso, então? Vou vir aqui, ó, na quantidade vendida. Eu vou colocar a seguinte regra de coloração. Vou vir aqui na primeira célula. Vou ir em formatação condicional. Nova regra. Formatar apenas células que contenham. Aqui eu vou manter o valor da célula, tá? Vou mudar aqui agora, ó. Está entre. Vou apertar na setinha. E vou selecionar, pessoal, menor ou igual, tá? A última opção, menor ou igual. Por quê? Como eu quero, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Como eu quero que pegue a quantidade vendida menor do que 10, tá? Eu quero que pegue o 10 também. Por quê? Aqui em cima, quando eu fiz a função C, eu especifiquei que tem que ser maior que o 10, tá? Que não precisa pegar o próprio 10. Então, aqui eu tenho que pegar o 10, tá? Como que eu faço isso? Vou voltar aqui para o Excel. Ó, como que eu faço isso? Eu vou colocar aqui, ó, menor ou igual a... Aqui eu coloco o valor 10. Vou em formatação, vou em formatar, seleciono a cor vermelha, clico em OK, ele ficou vermelho. Beleza? Aqui, pessoal, eu também posso apertar, segurar e arrastar, tá? Aperto, seguro e arrasto. Só que, ó, ele vai ficar todo vermelho, mas isso não tem problema, tá bom? É só a gente ir mudando aqui, ó. Aqui era 4, aqui era 18, se eu não me engano. 20, 12 e aqui era 8. Que é isso. Então, ó, pode ver que está funcionando tudo certinho. Beleza? Então, finalizei o meu passo 9. Vamos para o nosso passo 10, que é criar um gráfico em pizza da quantidade vendida dos produtos, tá bom? Como que nós vamos fazer isso? Vamos voltar lá para o nosso Excel. Para nós inserirmos um gráfico no nosso Excel é bem simples, tá? Ó, nós podemos fazer o seguinte. Selecionamos a tabelinha que está o nosso conteúdo, que nós queremos o gráfico. Vou vir aqui na guia Inserir, aqui em cima, ó, Inserir. Seleciono Inserir. E aqui eu tenho as opções, ó. Tabela dinâmica, tabelas dinâmicas recomendadas, tabela, ilustrações, elementos. E aqui eu tenho os gráficos recomendados. Como eu pedi um gráfico de pizza, eu tenho ele aqui, ó. Inserir gráfico de pizza ou de rosca. Então, eu seleciono ele. Tem aqui, ó, pizza 2D e pizza 3D. Vou selecionar pizza 2D. Selecionei pizza 2D, ó, ele já inseriu o gráfico aqui para mim. Só que ele está bem bagunçado, tá? Ó, podem ver que ele está bem bagunçado. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui para ajustar. Para movimentar, fazer alguns ajustes no meu gráfico, o que eu tenho? Eu posso vir aqui, ó, nesse funil aqui no canto, seleciono ele, seleciono o funil, ele vai abrir essa janelinha aqui do lado para mim. E eu tenho, ó, várias seleções, vários itens selecionados aqui. Eu posso desselecionar o primeiro, tirar a seleção do primeiro, ele vai tirar todas as seleções, tá?
E aqui, ó, eu posso selecionar somente o que eu quero visualizar. Então, ó, tirei a seleção aqui, seleciono somente o que eu quero visualizar. Então, ó, o que eu faço? Selecionei o que eu quero visualizar. Queria selecionar tudo. Vou selecionar aqui, ó. Eu pedi a quantidade dos produtos. Então, deixa eu selecionar aqui, quantidade dos produtos. Tirei a seleção, deixa eu ver aqui. Ó, quantidade vendida, quantidade de vendas. Vamos ver se esse aqui vai dar certo. Selecionei ele. Vou clicar em aplicar. Não ficou muito legal. Ele não dá para alterar muito porque eu selecionei a tabela inteira, tá? Selecionei toda a tabela. Então tem muita informação aqui, não dá para filtrar muito. Então o que eu posso fazer? Deleto. Vou deletar esse gráfico. Vou fazer o seguinte. Como eu pedi para fazer um gráfico de pizza da quantidade vendida dos produtos, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a quantidade de vendas, vou apertar a tecla Ctrl, apertar e segurar a tecla Ctrl, tá? Vou apertar e segurar e vou selecionar a coluna de produtos. Somente isso. Depois vou ir lá na guia e inserir, vou ir em gráfico de pizza, seleciono o meu gráfico, aí agora sim, ó, ele está aparecendo o que eu quero. Se tiver algumas informações que eu não quero aqui embaixo, eu posso tirar essa seleção aqui, tá? Então, ó, ele está aparecendo as informações que eu quero. O que eu posso fazer? Ó? Se eu clicar aqui, eu posso alterar o nome. Ó, produtos. Posso alterar o nome. Tá? O que eu posso fazer também? Opa, deixa eu fechar aqui. O que eu posso fazer? Aqui nesse pincel, eu posso selecionar algum estilo. Ó. Posso, sei lá, selecionar algum estilo de gráfico. Tá? Então, ó, eu vou selecionar esse aqui. Vai ficar legal. Selecionei ele. Ó, pode ver que ele tem as informações que eu quero. Tá? Ó, tem aqui a legenda de tudo. Beleza? No maisinho aqui, eu posso selecionar o que eu vou visualizar. Ó. Posso selecionar somente o que eu quero visualizar, tá bom? E é assim que nós vamos inserir o nosso gráfico, tá? Ó, pode ver que eu tenho esse total e média aqui, não está muito legal, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou deletar o gráfico de novo. Vou selecionar aqui, ó, quantidade de vendida. Aperto, seguro a tecla Ctrl, seleciono a coluna dos produtos. Vou inserir gráfico de pizza 2D. Ó, agora ele ficou melhor. Vou vir aqui no pincel e eu seleciono aqui, ó. Acho que foi esse aqui. Vamos ver, ó. Agora sim. Beleza? Aí eu posso apertar, segurar em cima do meu gráfico. Eu posso movimentar ele para o lugar que eu quiser. Posso movimentar ele para o lugar que eu quiser. Beleza? Então, pessoal, essa aula é somente isso, tá? Ela mostra um pouquinho de cada coisa que nós podemos utilizar dentro do Excel, tá? Tem muitas outras coisas que podemos utilizar. E conforme eu for gravando mais aulas, eu vou mandando aqui para vocês, tá bom? É tudo isso por enquanto. Vejo vocês até mais. Tchau, tchau.